paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Apresentamos tudo o que temos e somos a Ti, Senhor. Queremos consagrar esse tempo de oração, Senhor, diante da Tua face. Queremos pedir Tua bênção, Tua graça, revelação da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, segundo o Teu conselho, em nome de Jesus. Pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele esqueminha, de fazer a réplica. Aquela palavra que o pastor deu no domingo no culto, a gente traz aqui na rede social e a gente deixa aqui, como uma sementinha. A gente vai diluindo ela todo dia um pouquinho e a gente deixa aqui as sementinhas como uma bênção, para abençoar, que todo mundo possa receber um pouquinho dessa palavra do culto de domingo. E o último culto foi na igreja em Alphaville, nossa igreja, onde membramos, onde congregamos, E quem deu a palavra foi o pastor, nosso pastor, o profeta Vinícius Iracete, que o tema foi como lidar com o cansaço. A palavra principal, central, foi Isaías 40, 28, 31, e ele deu muitas pinceladas, muitas palavras, muitas sementes, E hoje nós vamos falar, uma das palavras que foi deixado ali, também foi a respeito do cansaço de Elias. Hoje nós vamos falar do cansaço. O que é que faz cansar, Cristina? Vamos ver pela palavra de Deus o cansaço. Vamos ver, o exemplo de Elias sobre o cansaço. O que é que aconteceu com Elias? Livro de 1 de Reis 19, 2, que diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer: Assim me façam os deuses a outro tanto, se de certo que amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo, ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte ao Senhor e disse: Basta, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Glória a Deus, aleluia. Depois a gente vai continuando. A palavra de Deus diz que Elias recebeu uma mensagem, mas que não era só uma mensagem, era uma ameaça de morte, que era a rainha Jezabel dizendo que ia matar ele, assim como ele matou os profetas de Baal, profetas de Azera, e ela ficou furiosa e disse: eu também acabo com a tua vida. Então o que ele fez? Desesperado, ele foge. A palavra de Deus diz que ele foge, e ele sai desesperado, deixa o moço dele num lugar, sai pelo deserto, vai caminhar, encontra ali um zimbro, que é uma árvore, se deita ali, fica ali, começa a falar com Deus e começa a dizer: já chega, já não aguento mais, já deu para mim, retira minha vida, E ali a palavra de Deus diz que ele deita e dorme, realmente um esgotamento, ele estava num esgotamento, muito mais do que um cansaço, Elias já vinha de muitas lutas, de muitas batalhas, teve um confronto também espiritual, E ali, naquele momento em que ele recebeu aquela ameaça da rainha Jezabel, então o que acontece? Ele não aguenta mais, a emoção dele não aguenta para ele ficar e ainda ter, que enfrentar toda essa perseguição. Então ele fugiu, foi descansar embaixo do zimbro,
pede a morte para Deus, dorme e acorda com o anjo cutucando, dizendo: acorda aí, Elias, aqui ó, come aí. Aí come, tem pãozinho na brasa, uma botija de água. A palavra de Deus diz que ele come, bebe e volta a dormir, exaurido, cansado, sem força, esgotado. Depois a palavra de Deus diz que o anjo toca ele novamente e diz: toma, come mais uma vez, mais um pouco. Ele senta, ele come, né? Bebe, come o pãozinho e depois ele vai, né? Ele vai e caminha. A palavra de Deus diz que com aquela comida ele ficou 40 dias, né? 40 dias e 40 noites ele fez caminhada até chegar no Monte Horebe, um monte de Deus. Depois o que ele faz? Ele se enfia dentro de uma caverna, né? E vou passar a noite aqui. Aí acontece que a palavra de Deus diz que o Senhor veio a ele, né? E aí o Senhor chama ele, né, para fora da caverna. E o Senhor diz, isso é verso 13, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os teus filhos, os filhos de Israel, deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Então acontece que quando ele vai para a caverna, vou passar a noite aqui, o Senhor vem até ele, chama ele: Elias, vem para fora, vem para o face a face, vamos vir, né? A palavra de Deus diz que o Senhor chama e diz: sai para fora. Então o Senhor chama ele para fora da caverna, ele sai. Quando ele sai, né, o Senhor olha e diz para ele: o que é que tu tá fazendo aqui, Elias? Né? Aí Elias vai falar para o Senhor, né? Aí quando ele vai relatar para o Senhor o que é que ele está fazendo na caverna, aí nós também entendemos o motivo do cansaço de Elias, né? O cansaço de Elias era o excesso do zelo. Eu tenho sido em extremo zeloso com as coisas do Deus de Israel, Senhor dos exércitos. Quer dizer, ele estava num excesso de zelo, num excesso de cuidado, né? Era uma coisa extremada, uma preocupação sem cabimento, né? Era um cuidado das coisas de Deus, como se Deus precisasse da mãozinha de Elias, da mãozinha do homem, para cuidar daquilo que compete ao Senhor, né? Deus não precisa do homem para fazer nada para ele. Ai, Cristina, eu estou aqui como uma pessoa que faço, né, as coisas por Deus. Eu estou aqui para fazer o zelo pelas coisas de Deus. Ai, meu irmão, não precisa não. A gente vê aqui pelo exemplo de Elias que ele foi no extremo e o Senhor não se agradou muito não, né? Então o que acontece? Nós não precisamos cuidar das coisas de Deus. Deus cuida das suas coisas. Ele zela por tudo. Ele tem tudo sob o seu domínio, o seu cuidado, né? Então o que acontece aqui? Quando Elias diz: olha, eu fui extremamente zeloso com as coisas do Senhor, né? Para resolver, como se ele tivesse, né, uma competência para segurar as coisas, para fazer as coisas por Deus, né? Como se Deus precisasse do homem ou da graça do homem para fazer alguma coisa. Então, quando ele vai nesse extremo zeloso, nesse extremo dos extremos, né? Ele cansou. Então ali ele foi falando para o Senhor: ah, Senhor, olha, o povo de Israel, Senhor meu Deus, o povo de Israel deixou os teus conceitos, quebraram os teus altares, eles não querem mais nada contigo, meu Deus, né? Então quer dizer, ele emocionalmente, né, ele ficou totalmente exaurido, quando ele olhou toda aquela circunstância, aquela preocupação dele, aquele zelo no excesso, sabe, aquela coisa que não precisava. É como se ele fosse fazer algo que não era necessário, né? Então, e o pior de tudo, né, é que realmente aquilo trouxe sobre ele, né, um peso, uma preocupação que ele nem precisava de
ter, né? Então causou uma desordem emocional, aquele excesso de zelo, né? Aquele excesso de cuidado. E Deus diz para ele: Elias, o que é que tu estás fazendo, Elias? O que é que tu estás fazendo aqui? Isso aqui não é coisa para ti não, Elias. Elias, tu não tinha que ter preocupado com Jezabel, tu não tinha que ter preocupado com os profetas, tu não tinha que ter preocupado com meus altares, tu não tinha que ter preocupado com nada não, eu tenho tudo sob controle, né? Então aquele excesso de zelo, aquela preocupação no limite, além limite, fez com que Elias, né, ficasse muito, né, com uma desordem emocional. Ele teve um excesso de zelo, de uma preocupação além medida, né? E daí foi onde, né, realmente ele cansou, ele esgotou, teve uma sobrecarga, uma depressão, uma tristeza, né? Então isso realmente deixou, né, fez com que ele ficasse desorientado, né? Tipo, não sei o que eu vou fazer, né? Eu vou fugir. E aí ele não quis saber de mais nada, largou mesmo o trem e foi-se embora. E é interessante, né? Porque quando a gente olha, né, todo esse mover de Elias, né, e a gente vê ele tão preocupado, quando ele vai conversar com Deus, Deus, olha, estou preocupado com isso. Deus diz: ô Elias, não precisa disso não. Aí olha a resposta de Deus, né? Verso 18: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Enquanto ele estava no excesso da preocupação, o Senhor já tinha resolvido a situação. Ele achava que todo mundo estava morto, que tudo estava acabado, e Deus já tinha feito tudo certinho. Elias, sai da caverna, vem para fora, Elias, vem cá, olha, eu vou te dar a missão, vai cuidar do que é teu, vai cuidar realmente do que é a tua função. Eu te chamei para ser profeta, tu não é Deus, Elias, vai voltar para a tua função, vai fazer o que eu te mandei. Eu já resolvi isso tudo, Elias, eu tenho sobre cuidado, são minhas coisas, né? São meu compromisso. Então é mais ou menos isso que Deus falou para ele, né? Olha, volta, né? Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael como rei da Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, que ungirás profeta em teu lugar. Aí Deus diz assim: tu não precisa cuidar de nada não, eu já fiz tudo certinho. Enquanto tu estava preocupando, eu já estava resolvendo. Enquanto tu estava aí te exaurindo, eu já tinha feito todo jeito. Então, né, Cristina, para os nossos dias nós também fazemos isso, amados. Nós fazemos muito isso, nós fazemos igualzinho como Elias faz. Nós ficamos assoberbados, ficamos, né, esgotados, extremados, queremos tudo muito na ordem, queremos tudo no mínimo detalhe, né? Aí depois fica todo exaurido, fica numa desordem emocional, uma sobrecarga, uma depressão, uma tristeza, né? Aí não sei se Deus falou, não sei se é Deus, que isso aqui vem de Deus, não sei se isso aqui eu quero, né? Não sei o que fazer, aí fica desorientado, né? Fica nos excessos de zelo, acaba perdendo, né? Perde tantas coisas, faz exigência de tudo, bota regra para tudo, né? Torna religioso, torna uma pessoa insensível, torna uma pessoa realmente assim fora de si, né? Toma decisões que não deve, é precipitado. A gente troca os pés pelas mãos, né? É o excesso das cargas, é o excesso da sobrecarga. O que é sobrecarga, né, Cristina? Sobrecarga é tudo aquilo que nós levamos que não é para nós levar, é tudo aquilo que não era para nós estar carregando, é um peso, é um fardo que não é nosso, né? Então isso não agrada a Deus. Deus não quer isso para nós, né? Então o excesso, ele vem nos cansando, o excesso, ele faz ter perda, perdemos pessoas, perdemos negócio, perdemos emprego, perdemos trabalho, perdemos relacionamento, né? Tem um prejuízo, né? Faz a perda do mover, faz a perda da fé, faz a perda de tantas coisas, né? Então quer dizer, esse excesso, né? O excesso extremado, ele traz o cansaço, né? Então para nós não termos excesso, para nós não termos cansaço e nem sobrecarga, né? Nós temos que fazer o que Deus manda. Quando nós fazemos o que Deus manda, é buscar a face do Senhor. Se Elias tivesse buscado a face do Senhor, ao invés de sair correndo, né? Eu vou buscar a face do Senhor, eu vou subir no monte, eu vou me retirar, eu vou para o jejum, eu vou para a oração, eu vou ver qual é o mover de Deus, qual é a vontade de Deus,
Deus já teria comunicado, não, Elias, não morreu tudo isso não, isso é uma mentira, isso aí não aconteceu, Elias, olha, eu já salvei aqui, ó, já tenho tirado, né, já tá aqui, ó, 7.000 joelhos que não dobraram, já tem aqui muitos que não estão nos domínios de Jezabel, eu já cuidei de tudo, meus profetas estão guardados, tá todo mundo em casa, tá tudo tranquilo. Então, se ele tivesse orado ao Senhor, buscado ao Senhor para saber o que Deus iria fazer, né, para onde Deus iria mandar ele, o que ele iria fazer, né, ele não teria saído, não pedia morte, não exauria, não ficaria depressivo, né, teria sim, né, uma paz para resolver aquela situação debaixo do cuidado de Deus. Então, a gente, sempre que nós estamos com o Senhor, né, pela palavra de Deus, pela guia do Espírito de Deus, né, com certeza nós vamos estar sempre no lugar certo, descansados em Deus, sem peso, sem sobrecarga, sem jugo, né, sem excesso, porque a presença do Senhor, ela nos alivia. Então, toda vez, né, que nós vamos com qualquer fardo diante do Senhor, qualquer problema, nós vamos chegar, né? Então, nós com Deus, ali nós já vamos na presença do Senhor. O Senhor toma o nosso fardo, ele toma o jugo, ele diz que o que é dele é leve. Ele não dá, né? Ele não dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Então, toda vez que nós estivermos, né, num momento, num impasse, numa luta, numa dificuldade, o negócio é presença de Deus. O negócio é, eu vou levar para o Senhor, vou ver o que é que Ele quer, eu vou ver o que é que Ele está me orientando, porque muitas vezes, né, recebe tantas coisas na mente e a pessoa ela fica descontrolada, então ela não sabe mais o que vem de Deus, ela não sabe mais o que realmente é o inferno que trabalha, então no final, né, fica aquela confusão, mas quando está na presença, a presença traz a paz, a presença traz a direção e a presença traz principalmente, né, a graça do Senhor, que é tudo para nossas vidas, amém? Glória a Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor, né, Senhor, que aprendamos a descansar em Ti, para ouvir a Tua voz. Somente no momento em que ele parou diante da face do Senhor, face a face com o Senhor, é que ele pôde ouvir a voz do Senhor, num sucício, né? No sussurro, como se fosse uma leve brisa. E assim que o Senhor fala conosco, aprender a ouvir o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, sim. Entendemos essa palavra, Senhor. O Senhor não nos quer nos excesso. Tudo que é excesso, Senhor, é sobrecarga, é jugo, é peso, Senhor. Por isso, nessa noite, nós entregamos, Senhor, tudo que está nos pesando, tudo que está nos excessos, Senhor, meu Deus, tudo que está além das medidas do que nós podemos carregar. Pedimos, Senhor, meu Deus, que nessa noite, Senhor, Tu venha trazendo o Teu fardo leve, tranquilo e suave. Queremos pedir, Senhor, dá-nos direção para tudo que vamos fazer. Apresentamos, Senhor, meu Deus, a tudo, Senhor, meu Deus, que tem sido para nós uma dificuldade, tudo que tem trazido as tristezas, tudo que está dando a depressão nos teus filhos, Senhor. E pedimos, Senhor, meu Deus, que a graça venha sobre eles. Assim, Senhor, como Tu te apresentaste até Elias, quando Tu chamaste ele para fora, Senhor, e através de uma linda, maravilhosa voz, um sucício, Senhor, Tu comunicou para ele todas as verdades, todos os Teus feitos, todo o Teu trabalhar e toda a Tua vontade. Graças te damos, Senhor, porque Tu sempre nos encontra, ainda que estejamos, Senhor, meu Deus, em meio, Senhor, de dificuldades, mas ali Tu nos encontra. O que nós precisamos, Senhor, é o encontro face a face com o Senhor. Por isso, dá-nos, Senhor, a presença, dá-nos a Tua face, deixa ouvir a Tua voz, Senhor, porque nós queremos, Senhor, o descanso do Senhor. Nós queremos, Senhor, a graça do Senhor. Nós queremos a medida perfeita, Senhor, que vem dos céus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A presença descansa. Se está cansado, pode descansar. Chama o Pai, chama Jesus, chama pelo Senhor e o Espírito de Deus, Ele vai estar contigo. Tenha certeza que o Senhor é aquele que traz o alívio e Ele traz a solução para tudo o que tirou a tua paz. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.